Vamos falar agora sobre quem pode adotar e depois a gente fala especificamente do procedimento de adoção. Então vamos lá. Todo adulto maior de 18 anos, porém que tenha pelo menos 16 anos a mais do que quem esteja sendo adotado, tá? Então vamos lá, eu preciso que seja maior de 18 anos e que seja pelo menos 16 anos mais velho que o adotando e não demonstre incompatibilidade com a natureza da medida, ou seja, deve ser uma pessoa que seja plausível, que esteja disponível a ser mãe ou pai, tenha compatibilidade com a natureza da medida, né? Quem mais pode adotar, além do maior de 18 anos, desde que tenha 16 anos a mais do que o adotando? Podem também adotar os divorciados ou os separados judicialmente. Estes também poderão adotar conjuntamente, desde que o estágio de convivência, daqui a pouco eu vou falar para vocês sobre o estágio de convivência, né? Desde que o estágio de convivência com o adotando já tenha se iniciado na vigência da união conjugal. E desde que esses dois acordem quanto ao regime de visitas. Ou seja, eu preciso de ter uma relação pacífica já, né, entre esse casal ou esse ex-casal, né, já que estão separados judicialmente ou divorciados já, tá? Então eu preciso que essa criança ser ou esse adolescente a ser adotado já tenha dado início a esse estágio de convivência. O estágio de convivência, gente, nada mais é do que o período obrigatório, né? Na verdade, é um período estipulado aí pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, em que o adotando vai passar com aquele que estará no seio da sua família daqui a pouco tempo, né? Então, o estágio de convivência, ele tem o prazo máximo estipulado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente de 90 dias. E esse prazo ele pode ser prorrogado também por igual período, tá? E no caso dos estrangeiros, é uma questão muito peculiar. Primeiro, eu falei para vocês que a adoção é uma medida excepcional. A adoção por estrangeiros é a excepcionalidade da excepcionalidade. Por quê? A preferência, a prioridade é que a criança brasileira ela fique em território nacional. Contudo, pode ocorrer dessa criança não ser adotada, né, em território nacional e surgir a oportunidade dessa criança ser adotada em âmbito externo. Então, em relação à adoção por estrangeiros, esse período de convivência, esse estágio de convivência, está lá no artigo 46 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele será de no mínimo 30 dias para o estrangeiro e no máximo de 45 dias, tá? Mais tarde eu vou falar para vocês sobre a adoção por estrangeiros. Não é qualquer estrangeiro que pode adotar, né? Tem que seguir os regramentos legais nacionais, tem que ser adoção por pessoas que estejam residindo em países que estejam aderindo ou que já tenha, né, aderido à Convenção de Haia de 93, tá? Então, nós temos aí alguns requisitos para que a gente possa cumprir para que essa adoção internacional ela ocorra. Mas, posteriormente, eu vou falar mais um pouquinho com vocês em relação a isso. O estágio de convivência, então, gente, é um período de integração entre as pessoas envolvidas no processo de adoção,
para que ocorre esse estágio de convivência? É justamente para estabelecer bases sólidas, para um relacionamento mais harmônico, um relacionamento que tem que ser de caráter efetivo, né? Afinal de contas, a adoção ela é o quê? Irrevogável. Então, o que acontece? Por que eu falei do prazo? Porque antes da edição da Lei 13.509 de 2017, nós não tínhamos um lapso temporal determinado para o período conhecido como estágio de convivência. Nós não tínhamos esse lapso temporal fixado. Ficava a critério aí do magistrado, né? Critério da equipe interdisciplinar para fazer essa avaliação. Então, hoje, nós temos esse lapso temporal fixado em até 90 dias, prorrogável por mais 90, né? Então, nós tivemos aí, na verdade, uma possível redução desse prazo, né? Que caso mantivessem aberto aí, poderia dificultar e atrasar ainda mais esse processo de adoção, dificultando ainda mais a convivência, dificultando ainda mais a vida dessa criança ou desse adolescente que está aí disposto a encontrar uma nova família, né? Então, é isso, aquele casal que se divorciou ou que se separou judicialmente, desde que tenha passado por esse estágio de convivência com o adotando, não tem problema nenhum, desde que haja acordo em relação a esse regime de visitas aí, né? E aquele que estabeleceu vínculo de paternidade ou maternidade também com o filho do companheiro ou do cônjuge pode adotar, tá? Ou seja, eu tenho um companheiro, né? Ou sou casada e estabeleci um vínculo suficiente para eu entender que eu quero adotar essa criança ou esse adolescente que é filho do meu companheiro ou filho da minha companheira. E eu entendo que nós temos uma base sólida suficiente para fazer essa adoção. Posso fazer essa adoção? Posso. Nesse caso de estabelecimento de vínculo de paternidade ou maternidade com o filho do companheiro ou do cônjuge, não há vedação para a adoção. Então, é mais uma possibilidade aí, né, de quem pode adotar. E em relação aos casais homoafetivos? Gente, em relação aos casais homoafetivos, assim como não há restrição para o casamento e para a união estável, não há restrição também para que os casais homoafetivos adotem, principalmente depois da posição do STF em relação à nossa resolução 175 do CNJ, tá? Então, não tem vedação legal, não existem óbices em relação à adoção por casais homoafetivos. O que se aplica em toda e qualquer adoção, indistintamente, é que se deve respeitar o artigo 43 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, toda e qualquer adoção, independentemente de ser um casal homoafetivo ou não, ela deve apresentar reais vantagens para o adotado e tem que ser fundamentada em motivos legítimos. Então, isso vale para qualquer tipo de casal que esteja adotando, né? Deve apresentar reais vantagens e que seja fundamentada em motivos legítimos. Já falamos quem pode adotar, mas quem não pode adotar? Por que não pode adotar? Vamos falar um pouquinho de quem não pode adotar. Os avós ou irmãos da criança ou do adolescente. Nesse caso, por que não caberia a adoção?
porque não seria um instituto jurídico cabível. Nós poderíamos substituir, né, essa adoção por um procedimento próprio. Caberia, então, pedido de guarda ou pedido de tutela, dependendo do caso, né? Esse pedido de guarda ou tutela, ele deve ser ajuizado na vara de família e não na vara da infância e da juventude, tá ok? Então, essa é a diferença. Avós ou irmãos da criança ou do adolescente podem entrar com o processo de guarda ou de tutela, diferentemente aí da adoção. E quem mais não pode adotar? Na verdade, essa vedação aí anterior, né, essa vedação dos avós e dos irmãos, é mais uma vedação em relação ao procedimento, né, a questão processual. Mas nós temos uma vedação em relação a quem não pode, né, adotar, que é justamente em relação ao ambiente familiar. Então, quem não ofereça ambiente familiar adequado, alguém que revele incompatibilidade com a natureza da medida ou uma motivação ilegítima que não ofereça reais vantagens para o adotante, essa adoção ela não será efetivada, tá? Porque eu tenho que seguir esses requisitos. Eu preciso que essa criança ou que esse adolescente tenha efetivamente um lar, que seja um lar saudável para o seu crescimento. É o direito à convivência familiar, né? Então eu preciso que seja uma convivência saudável, que ofereça reais vantagens. Portanto, quem não ofereça ambiente familiar adequado, que revele incompatibilidade com a natureza da medida, né? Ou a motivação dessa adoção seja ilegítima e não ofereça reais vantagens para o adotado, essa pessoa ou esse casal não irá adotar, ok? Então, gente, lá no artigo 29 do ECA, nós temos o seguinte: não se deferirá colocação em família substituta a pessoa que revele, por qualquer modo, incompatibilidade com a natureza da medida ou não ofereça ambiente familiar adequado. Por que eu colocaria uma criança ou um adolescente em um ambiente familiar inadequado se de lá ele já veio, né? Se já ocorreu um procedimento anterior e os pais biológicos, a família biológica já perdeu o poder familiar. Não haveria nessa hipótese nenhum tipo de vantagem para essa criança e para esse adolescente, né? Se for para ser submetido a esse tipo de medida, é melhor que fique resguardado no ambiente do abrigo, né? Das casas de acolhimento, do que ser exposto a esse tipo de instabilidade familiar novamente, ok? Então vamos lá. Vamos falar de quem pode ser adotado? Nós já falamos sobre quem pode adotar e sobre quem não pode adotar. Agora vamos falar sobre quem pode ser adotado? Vamos lá. Toda criança ou adolescente até 18 anos pode ser adotada, desde que tenha ficado sem família, ok? Então, nós temos que preencher ao requisito legal, tá? Olha só, tem uma coisa que vocês não podem confundir e não podem esquecer. Quando eu digo ficado sem família, é realmente que não tenha família disponível para ficar com essa criança ou com esse adolescente. Por que eu estou dizendo disponível? Porque ressalte-se, pessoal, que falta de condição financeira, falta de condição material não
constitui por si só motivo para a retirada ou a suspensão do poder familiar. Eu não posso tirar uma criança ou um adolescente do seio familiar simplesmente porque a família é hipossuficiente. Eu não posso, é incompatível com essa natureza dessa medida, ok? Então, somente a pobreza, somente a hipossuficiência não será motivo para retirada ou a suspensão do poder familiar, tá certo? O maior, eu falei sobre os menores de 18 anos, mas o maior, ele também pode ser adotado, tá? Porém, qual a diferença? A gente vai precisar da anuência desse maior. Esse maior, ele tem que querer, ele é capaz, né? Se ele for um maior capaz, ele tem que manifestar a sua anuência. Então, esse processo de adoção do maior, ele vai seguir o regramento do Estatuto da Criança e do Adolescente, no que couber, mas ele vai depender principalmente da vontade, né, desse maior, e tanto que esse procedimento ele vai ocorrer na vara de família e não na vara da infância e da juventude, ou seja, eu tenho uma outra competência vislumbrada quando eu falo de adoção de maior de 18 anos, ok? Então, a gente falou quem pode adotar, quem não pode adotar e quem pode ser adotado. Para que aconteça a adoção, existe um cadastro, tá? Como que funciona esse cadastro? A vara da infância e da juventude, né, conhecida como VIGE, vara da infância e da juventude, ela mantém um cadastro. Esse cadastro é uma exigência do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. A formação desse cadastro está lá no artigo 50 do Estatuto, né? Então, o que acontece? Eu tenho um cadastro de crianças e adolescentes em condições de serem adotados. Esse é o primeiro braço do cadastro. O segundo braço do cadastro é de pessoas habilitadas para adotar. Então, de um lado eu tenho crianças e adolescentes aptos a serem adotados, de outro lado eu tenho pessoas habilitadas para adotar. É assim que funciona esse cadastro. Então, por meio desse cadastro, a justiça, ela vai realizar um trabalho de mediação entre essas crianças ou esses adolescentes que vão precisar de uma família e dessas famílias que estão se disponibilizando a adotá-los. É um cruzamento de dados, né? Levando aqueles menores, né? Levando aquelas crianças e adolescentes às famílias que queiram adotar, tá? Lembrando também que a vara da infância e da juventude, além de promover esse cadastro e assistir a essa união, né, a esse entrelaçamento entre essas crianças e adolescentes que precisam de ser adotados e os possíveis adotantes, a VIGE também vai atender as famílias de origem dessas crianças e desses adolescentes, porque são famílias que estão desestruturadas, são famílias que precisam de um atendimento especial. Então, além de tudo, essas famílias de onde essas crianças e esses adolescentes foram retiradas, elas também serão atendidas pela vara da infância e da juventude. Observem, assim, que o intuito, né, do posicionamento do judiciário nesse sentido, ele é muito delicado, porque tanto tem que atender ao menor, quanto tem que atender a essa família que está aí nessas condições, ok? Outro detalhe importante
é que o vínculo de adoção, ele só vai se constituir por meio da sentença judicial, ok? Então, eu tenho que ter um processo de adoção para que ao final eu tenha uma sentença e após o trânsito em julgado, essa adoção esteja pronta, né, para ser averbada diretamente no assento de nascimento dessa criança, desse adolescente. Posteriormente, eu vou voltar a falar sobre essa questão do registro, né? Então, por isso, né, em decorrência dessa sentença, que o juiz da vara da infância e da juventude, que é a autoridade legitimada pela própria sociedade para aplicar a medida de adoção. Não dá para ser feita administrativamente, não digo nem administrativamente, mas ser feita sem um processo, sem um procedimento mais eficaz que vá acompanhar tanto a questão psicológica quanto a questão legal, né? Tem a equipe interdisciplinar que vai participar de todo esse procedimento, enfim. O que de fato ocorre é que essa adoção, ela só será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em motivos legítimos. Eu preciso de ter uma fiscalização legal. Eu preciso de ter um olhar jurídico, um olhar técnico sobre esse procedimento. Então, basicamente, por estes motivos expostos, é que o procedimento é judicial, ok?